E aí pessoal, tudo bem? Bom, então gravando mais um vídeo para vocês aí, né, para falar sobre o nosso conteúdo atual, né, que é o clientismo. Bom, então eu já passei para vocês lá a parte teórica para vocês copiarem. Agora agora é só depois nós lermos o texto lá, né, porque enfim, desde o início das nossas aulas tem sido essa a estratégia sempre, né? Essa nossa dinâmica. Então eu passo para vocês a parte teórica e vocês leem um texto, né? E enfim, tem uma questão de interpretação, né? Para a gente não ficar só na parte teórica, porque o aluno também ele tem que ter acesso ao texto, né? Ter acesso àquilo que é o essencial, porque o essencial da literatura sempre é a obra, né? Só existe literatura porque existe uma obra, tá? Bom, então o nosso assunto atual, então que é o quinhentismo. Até esse momento, então, a gente estava trabalhando com literatura, digamos assim, literatura portuguesa, né? Então a gente tinha estudado o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, né? E agora a gente vai entrar em literatura brasileira, tá? Propriamente. Tá, literatura brasileira, digamos, num sentido amplo, tá? Bom, em primeiro lugar, então, a partir do momento em que na Península Ibérica acabam as guerras, há todo um ambiente favorável, né, à questão da expansão marítima, né, ali de Espanha e Portugal. Então, associado a isso também, a gente pode colocar uma burguesia que tem dinheiro para investir, né, isso é um fator importante também. E, além disso, também a gente tem um fator também que contribui muito, que é o desenvolvimento científico, né? Então, tudo isso criou um ambiente favorável, né, para que ali Espanha, Portugal se aventurassem, né, nessa empreitada de expansão marítima, enfim, conquistar, descobrir novas rotas, né, em novos lugares, tá? Bom, então tudo isso então, né, fez com que os portugueses descobrissem o Brasil. Enfim, aí, bom, aí mais detalhes mais específicos aí dizem respeito à parte de história, né, que é literatura. Mas então, enfim, tá, as condições eram essas, tá? Bom, então aí vocês sabem, já estudaram história, lá os portugueses, né, descobriram o Brasil em 1500, né? Cara, muitos contestam, uns dizem que na verdade o Brasil já tinha sido descoberto antes disso, que os portugueses já sabiam, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Bom, então, aí os portugueses descobrem, né, o Brasil e tal. E o que acontece? Aí chega lá o Pedro Álvares Cabral, né, enfim, toda a sua frota, né, marinheiros e tal. Bom, mas para a literatura, o que é importante? Bom, então esse é o momento que é considerado ponto de partida da literatura brasileira, tá? A partir do momento que os portugueses chegam ao Brasil. Bom, antes dos portugueses, aqui essa terra era habitada por índios, mas a gente não tem conhecimento, né? Não se sabe de que os índios tenham deixado algo escrito. Pelo que se sabe, era uma cultura ágrafa, eles não deixaram nada por escrito, tá? Então a nossa história de literatura só pode começar a partir de 1500. Bom, mas então, o que é o ponto inicial? Bom, olhem só. Junto, né, então, com Pedro Álvares Cabral, né, e, enfim, toda, enfim, toda aquele, enfim, toda aquela comitiva de pessoas que vieram juntos, né, veio também um escrivão mor do governo português, que era um cara chamado Pero Vaz de Caminha. Qual era a função dele? Então, como ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, digamos, acima da média, uma capacidade de escrever acima da média. Então, a função dele era, através da escrita, meio que criar um retrato do que era esse local, para enviar isso para a coroa portuguesa. Por quê? Porque os reis eles não viajavam junto.
né, com os marinheiros, né? Era muito, muito perigoso. Imagina nessas empreitadas aí de descobrir novos continentes, enfim, novos lugares. Enfim, era muito perigoso, porque de repente o navio podia ser saqueado de repente por piratas, tinha risco de tormenta, doença também, uma doença chamada escorbuto, não sei se vocês já viram falar, que era muito comum, e as pessoas ficavam muito tempo, né, viajando. Então isso era muito arriscado, então os reis não iam, eles não sabiam. Então mandavam alguém que escrevia um texto que fosse muito, digamos assim, muito descritivo, e depois o rei tinha conhecimento disso, né? E aí, enfim, ele podia ver o que era melhor, o que não era, tá? Então, esse cara, Pero Vaz de Caminha, ele quando chega no Brasil, ele vai escrever, então, a famosa Carta de Caminha. É uma carta que seria endereçada ao rei de Portugal. Então, ali nessa carta, ele faz uma descrição dessas pessoas que habitavam aqui, os índios, da questão da terra, enfim, dos recursos naturais. Então, ele tenta dar assim um panorama, tá, muito completo desse local. Então, esse texto, pela importância histórica dele, esse texto é considerado, digamos assim, o primeiro texto de literatura brasileira, tá? Claro, literatura brasileira num sentido muito amplo, não como se entende hoje. Hoje a gente tem de literatura o quê? Como um texto ficcional, né? Que tem propósito artístico. Esse texto ele não tinha um propósito artístico, tá? Então, Pero Vaz de Caminha não escreveu imaginando que isso fosse ser, mais tarde, tá, considerado uma obra de arte, ou um texto artístico, né? Literatura, tá? Ele escreveu com um propósito muito claro. Mas pela importância desse texto, a gente diz que é o primeiro texto, né, da nossa história de literatura, porque foi o primeiro texto escrito aqui no Brasil, certo? Então, nessa época também, outros viajantes escreveram coisas sobre o Brasil. O Jean de Lery, Montaigne. Tá? Então, isso é o que se chama de literatura dos viajantes, ou literatura dos conquistadores. Né? Então, eram textos que tinham basicamente o propósito de informar, certo? Então, pontapé inicial da literatura brasileira, tá? É Carta de Pero Vaz de Caminha. O primeiro texto escrito em território brasileiro, certo? Então, eu estou mandando para vocês aí, como atividade, trecho da Carta do Pero Vaz de Caminha, tá? Então, eu quero que vocês leiam, não é para copiar, é só ler o trecho, tá? Só copiem as questões e respondam ali umas questões de interpretação, tá? Então, a tarefa de vocês é só essa, certo? Então, por enquanto era isso, tá? Então, mais tarde, aí depois, posteriormente, aí a gente comenta ali sobre as questões, tá? Lá no nosso encontro, no Meet, tá? Se tiverem qualquer dúvida também, é só mandar por WhatsApp, certo? Então tá, até mais, pessoal.